Bem, vamos começar mais um vídeo aqui do canal falando sobre os 5 assuntos mais cobrados em Direito Administrativo da Banca LJ Assessoria para o concurso do Uniseu no Pará. Esse concurso está prestes a acontecer e você precisa estar preparado. Queria, antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar caso você tenha alguma sugestão de vídeos ou pautas, né? E a gente pode estar abordando nos próximos vídeos aqui. Tá bom? Então vamos começar aqui, ó, e eu vou falar um pouco para vocês sobre esse concurso, né, de do Uniseu. Alguns que já fizeram inscrição, né, já estão em fase de preparação e a gente já está na reta final, né? A verdade é que a gente já está prestes aí a adentrar a esse grande concurso que é o concurso de do Uniseu. Eu creio que a concorrência será bem grande, porque de fato esse concurso tem sido esperado já há muitos anos, né? Então, vamos esperar para ver. Então, quais seriam os 5 assuntos mais cobrados em direito administrativo da parte da LJ Assessoria, né? Ela costuma cobrar estes assuntos, vou colocar aqui para vocês. O primeiro, organização da administração pública, como a máquina estatal ela é organizada. Então, a gente chama esse tópico de organização da administração pública. Depois, os princípios administrativos, quais seriam os princípios que regem a administração pública. Esses princípios estão previstos na Constituição Federal e, através desses princípios, todos os componentes, né, todas as esferas que regem, né, que estão ali dentro da administração, devem seguir os atos administrativos, a diferença de cada um desses atos, os atributos desses atos, e esses tópicos nós iremos estudar em aulas posteriores. Os institutos da descentralização, delegação e concentração são os que mais caem, são os mais cobrados. E por fim, improbidade administrativa, que tem a ver com honestidade, ou seja, o gestor público ele é avaliado nas suas atividades, nas suas ações relacionadas à sua função, e ali não somente o gestor, mas qualquer agente público, suas ações são medidas dentro do que a gente chama de improbidade administrativa, que aí entra os princípios da administração pública, a questão do enriquecimento ilícito, dano ao erário. Então, algumas variantes que podem ocorrer se o servidor for desonesto dentro da administração. Então, esses são 5 assuntos mais cobrados no direito administrativo da LJ Assessoria. E eu quero mostrar para você agora o artigo 37, que esse, para mim, é um dos principais artigos, porque ele vai nos dar os princípios que vão nortear toda a função da administração pública. Todos os passos que a administração pública irá tomar, que irá fazer, deverão ser pautados nesses princípios. Então, o artigo 37 da Constituição Federal, a gente vai fazer uma leitura agora, tá? Vou sair aqui da tela, para a gente concentrar no texto da Constituição. Então, o artigo 37 diz assim: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, veja, esses são os princípios explícitos, né, escritos, norteadores da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos os passos, tudo que a administração fizer, deverá estar dentro desses princípios, desse rol de princípios aí. Ainda existem outros princípios, mas esses são os princípios explícitos, expressos, escritos na Constituição Federal, que é a lei principal do nosso país. E diz assim, né, o tópico, parágrafo 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis tanto aos brasileiros como também aos estrangeiros, e aí a gente vai ter a lei que vai definir quais são os critérios. Parágrafo 2 do artigo 37 diz assim: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação, prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, note, a aprovação prévia em concurso público, né, ou prova de títulos, vai ser aquilo que será necessário para que você seja investido em cargo público, né, cargo ou emprego público. Agora, existem os cargos, né, de comissão ou cargos comissionados, que são de livre nomeação e livre exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Pode ser menos, mas, em regra, pode ser até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Ou seja, o concurso público pode se estender a 2 anos, a mais 2 anos. Aí totalizando 4 anos. Então, você viu aí como é que funciona o artigo 37, que vai falar sobre os princípios norteadores da administração pública. Se você tiver um bom entendimento desses princípios, você vai conseguir encontrar, por exemplo, nas questões que a gente vai avaliar agora, o seu gabarito. A gente vai identificar o gabarito com base, né, nos princípios que a gente acabou de ler. Bom, então vamos para a questão aqui. A questão número 1 diz assim: Caio, cidadão brasileiro, protocolou requerimento administrativo em uma autarquia federal. Então, Caio, né, ele protocolou um requerimento em uma autarquia federal, a fim de obter acesso a determinada informação de cunho pessoal. João, João, servidor público dessa autarquia, então é um funcionário que está trabalhando, então ele é um servidor público, por ter amizade íntima, então, com o requerente, atuou como seu intermediário junto à repartição pública. Então, isso aqui, a gente tem que levar em consideração que esse servidor ele foi um intermediário dentro dessa repartição. Então, a pergunta: em relação a essa situação hipotética e aspectos de direito administrativo a ela relacionados, julgue o item que se segue. A conduta de João, na situação apresentada, viola o princípio administrativo da impessoalidade, certo ou errado? Claramente, a gente percebe que o princípio da impessoalidade está dizendo que nada da administração pública deve ser levado para o pessoal. Ou seja, todas as relações devem ser impessoais. Eu não posso agir como intermediário. Olha aqui, ó. Eu não posso agir como intermediário e levar isso, né, para a repartição pública a fim de resolver questões de cunho pessoal. Então, precisa ser impessoal. Então, de fato, a conduta de João, que é servidor, na situação apresentada, ele violou o princípio administrativo da impessoalidade, que é previsto lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então, essa resposta aqui, o nosso gabarito é certo, viu? Então, uma questão muito boa de princípio administrativo, e aí, quanto mais você praticar questões como essa, mais você vai fixar a ideia central de cada um desses princípios. Vamos para a próxima questão. Quanto ao acesso à informação, julgue o item. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, aqui, ó, acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, o que inclui o direito de obtenção, né, de informação pertinente à administração do patrimônio público, à utilização de recursos públicos, à licitação e aos contratos administrativos. Então, isso é dever, ó, a questão já começa a dizer, ó, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, né? Obviamente com o fim, a finalidade, né, que é o interesse público, atender às demandas da sociedade, às demandas do próprio Estado. Então, veja, esse acesso à informação é muito importante porque vai dar lisura, vai dar transparência, e é exatamente isso que é necessário, principalmente nas licitações, nos contratos administrativos que a administração pública irá fazer, porque aí a gente vai ter uma noção real de como está sendo utilizado ou estão sendo utilizados os recursos públicos. Então, é de fato dever do Estado garantir esse direito de acesso à informação. E aí, com base em qual princípio? Seria o princípio da
publicidade. Lembra? A gente pode resumir os princípios da administração pela palavrinha limpe, tá? Limpe. Já fez uma limpeza hoje na sua casa? Não? Pois é. Então, limpe. É muito importante. Então, ó, vamos lá. Letra L, legalidade. I, impessoalidade. M, moralidade. P, publicidade. E, eficiência. Então, esse aqui, ó, é um princípio da publicidade. Então, acesso à informação. Publicar as informações onde são utilizados recursos públicos, sobretudo, né, todos os atos da administração, mas sobretudo naquilo que são utilizados recursos públicos para dar transparência e para que atenda à finalidade pública, tá bom? Então o gabarito aqui é certo. Próxima questão, a questão diz assim: assinar a alternativa que apresenta os princípios básicos que devem pautar a atuação da administração pública. Lembra? Quando aqui a questão fala em princípios básicos, você já sabe quais são os princípios. São aqueles que a gente viu lá no artigo 37 da Constituição, lá no caput do artigo 37. Então, os princípios são legalidade, olha aqui, ó, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É só lembrar das letrinhas iniciais, ó, o L, o I, o M, o P e o E. Limpe. Limpe. Limpe a bagunça. Limpe a sua casa. Limpe seus pensamentos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você, meu aluno e minha aluna, sabe o assunto, entende a matéria, não perde tempo com itens falsos, já vai direto para o gabarito. E assim você vai evoluir e garantir, não é, uma aprovação no seu concurso público tão sonhado. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Em breve a gente vai ter aí as nossas lives com questões comentadas sobre português, matemática, direito e administração. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por sua atenção até aqui e a gente se vê no próximo vídeo em breve. Até lá!